Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, no versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Meus irmãos, eu quero hoje falar sobre a perseguição que todo cristão enfrenta na sua caminhada. Todo autêntico cristão. Chegamos à conclusão que todos os cristãos, independente da sua nacionalidade, da sua localização geográfica, eles sofrem perseguição. Mas você pode perguntar-me, mas como, pastor? Visto que no Brasil nós temos direito, liberdade religiosa. A nossa liberdade religiosa não é violada, ou seja, liberdade religiosa significa que podemos cultuar a Deus livremente, sem interferência, que podemos propagar a fé sem medo, que podemos mudar de fé sem que isso traga uma penalidade. É bem verdade que, à luz da definição legal, liberdade religiosa é tudo isso. Mas nós vamos ver no Novo Testamento, no livro de Atos, segundo a Bíblia Sagrada, que os cristãos neotestamentários enfrentaram e nós, de alguma forma, estamos enfrentando esta perseguição religiosa. O que diferencia é o tipo e a intensidade. Eu estava lendo um livro recentemente do presidente emérito da Missão Portas Abertas, e ele disse que a sociedade contemporânea, os cristãos querem 3 P's. Primeiro P, poder. Segundo P, prazer. Terceiro P, prosperidade. Mas os cristãos do livro de Atos dos Apóstolos também queriam 3 P's: petição, pregação e perseguição. Aparentemente é algo ilógico, mas os cristãos, aconteceu com Pedro e com tantos outros, quando apanhavam, eram açoitados, aprisionados por amor a Cristo, eles se regozijavam, se rejubilavam por serem achados dignos de sofrer pelo nome do nosso Salvador. Mas você pode dizer, pastor, eu nunca sofri perseguição religiosa. Então, acenda a luz vermelha. Porque o texto sagrado é claro, enfático, quando diz que quem viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. E todos nós já fomos alistados pelo Espírito Santo na escola superior chamada deserto. Se você ainda não enfrentou perseguição, se você ainda não passou pelo deserto, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer na sua vida, mas aquele que te chamou é poderoso para concluir a obra até aquele precioso dia em que aguardamos a bendita esperança ter o seu fiel cumprimento, que é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada nós encontramos pelo menos 6 tipos de perseguição no livro de Atos. Quero elencar, começando pela perseguição governamental. Apesar dos governantes perseguirem a igreja, eles não foram os principais perseguidores, os principais foram os sacerdotes.
No entanto, nós vemos Pôncio Pilatos concordando com o sacrifício de Jesus. Nós vemos Herodes Agripa mandando matar o apóstolo Tiago. Nós vemos a história que registra que no ano 64, o imperador romano Nero iniciou uma cruel perseguição aos cristãos, de modo que os governantes detêm o poder de agir arbitrariamente, de impor as suas leis, e são os governos que fazem as leis, comandam os exércitos, e a igreja neotestamentária padeceu muita perseguição. Os sacerdotes é um outro tipo de perseguição. A Bíblia diz que estes, por inveja, perseguiram, por inveja mandaram prender os apóstolos, eles promoveram tumultos. Falando de tumultos, outra perseguição procede dos tumultuadores. Há um versículo no capítulo 7 de Atos que diz que os sacerdotes, quando não conseguiram usar o governo a seu bel prazer para os seus propósitos escusos, eles incitaram alguns desocupados, homens perversos no meio da multidão, para se aglomerarem e perseguirem os cristãos. Lá em Atos capítulo 7, nós vemos o Estevão como mártir da igreja. E quando Estevão estava sendo apedrejado por pregar o evangelho, a Bíblia diz que ele orou e pediu misericórdia ao Pai, e ele teve uma visão, Jesus Cristo em pé à destra de Deus. Nas outras passagens da Bíblia Sagrada, Jesus Cristo está sentado à destra do trono, mas para receber o seu mártir, para receber o fiel, Jesus Cristo se ergue para dar as boas-vindas. Bendito seja o seu santo nome. Meus amados irmãos, uma outra perseguição no livro de Atos nós vemos na família, a própria família. Nos evangelhos nós vemos Jesus dizendo que eu vim para trazer, para colocar o filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, e os primeiros inimigos do homem são os seus familiares. Se nós paginarmos as Escrituras e formos lá nos livros históricos, nós vemos Davi no Salmo 41 falando que o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que compartilhava do meu pão, me traiu. Se nós formos no livro dos profetas, lá em Jeremias, nós vemos Jeremias assustado, porque os seus próprios pais, os seus irmãos, se caluniaram com aqueles que queriam dar cabo da sua vida. Todos os autênticos cristãos padeceram perseguição. Mas se você voltar para o livro das origens, lá em Gênesis, o primeiro ato que houve uma violência na família foi na primeira família. Caim foi o primeiro a promover perseguição religiosa, porque o sacrifício de Abel foi aceito e o dele não. Ele se levantou contra Abel e matou o seu próprio irmão, de modo que o Senhor Jesus resume dizendo que um profeta não tem honra na sua própria terra. Talvez você não tenha sido impedido de pregar o evangelho aqui no Brasil, mas na sua casa, na sua família, alguém lhe hostilizou, alguém lhe criticou, alguém mudou o comportamento com você, mas o Senhor Jesus já nos advertia com antecedência que quem quer segui-lo, necessário faz negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E o pastor leu na leitura desta noite: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande será o vosso galardão nos céus, e o reino de Deus será vosso. Há uma recompensa para aqueles que permanecerem fiéis em meio à perseguição. Meus irmãos, falando de governo, perseguição governamental, quando eu estava ali no Senegal, visitando um missionário por nome José Dilson, aquele missionário, naquele momento nós estávamos na sua casa, participando de uma refeição, mas o seu caso, a sua situação teve repercussão nacional.
Magno Malta, foi ao Senegal, as embaixadas tentaram, a igreja investiu, mas ele passou cerca de 6, 7, 8 meses ali na prisão, acusado de forma caluniosa de promover o tráfico de crianças, enquanto eles resgatavam as crianças e apresentavam o evangelho. E aquele homem, muitos pensavam que seria o seu fim, porque ele sofria de diabetes, a diabetes foi para as alturas, ele perdeu a audição de um dos ouvidos, mas chegando naquela cadeia sem condições, ele testemunhou de Jesus para senegaleses que de outra forma não ouviriam o evangelho, e houve uma revolução naquele lugar, homens violentos se tornaram mansos, porque o evangelho tem poder para libertar e salvar o mais vil pecador. Não tinha recursos naquela prisão, mas a ala que ele estava já tinha liberdade de transitar, e a igreja investiu e reformou toda aquela ala, e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Quando eu estava em um dos países no Oriente Médio, a polícia me abordou na entrada do aeroporto, me trouxe à parte, falando em árabe, eu não entendia muito, mas pelas feições eu entendia que algo não estava bem. Ele foi fazer uma revista na minha mochila, levou-me para os oficiais, pegou a Bíblia Sagrada e levantou, olharam um para o outro, olharam para mim, mas eles não podiam impedir de eu levar a Bíblia, eles podiam impedir de eu pregar o Evangelho, e ali eles me liberaram. O Senhor de antemão já tinha nos revelado que estaria nos dando o livramento, e aqui nós estamos contando o livramento para a glória do Senhor. Visitando os nossos missionários naquele país, a Ruth Santos, ela tinha um ministério de distribuir a Bíblia, mas naquela nação dá 15 anos de cadeia, como na Arábia Saudita também. Na Arábia Saudita, se alguém se converter, a pena é pena de morte. Por isso que tem muitos convertidos que não declaram nem para a sua esposa, nem para os seus filhos. Os nossos missionários estavam há 6 meses evangelizando 2 ex-muçulmanas e não apresentavam uma a outra, porque se uma desviasse e entregasse a que estava sendo evangelizada, discipulada, ela poderia ser presa. Mas a nossa missionária andava com uma jovem missionária nos locais públicos, olhava, não tinha ninguém, deixava uma Bíblia e saía, e ficava à espreita, esperando que alguém passasse e levasse a Bíblia. E assim ela fez isso durante muitos meses. Mas uma das vezes, sobre uma das pontes do rio Nilo, ela deixou a Bíblia e de repente um grupo de muçulmanos se aproximaram e começaram a falar em árabe, questionando quem iria lançá-la naquelas águas, quem iria levá-la a óbito, e ela entregou ali sua alma ao Senhor. Mas o Senhor a lembrou daquele versículo lá em João capítulo 8, que quando queriam aprender a apedrejar Jesus, Jesus passou no meio deles sem que nada lhe acontecesse. Ela se encheu de autoridade, pegou no braço da jovem missionária, passou no meio deles, e eles continuaram reclamando e questionando quem iria lançá-la. Eles não viram, porque o Senhor é o Deus que opera o livramento para guardar os seus. Lembro-me do irmão André, um holandês, conhecido como contrabandista de Deus. O seu ministério era levar a palavra de Deus para os países do leste europeu. Estava entrando na Polônia, na época comunista, com o seu Fusca cheio de Bíblia. Os irmãos sabem que o porta-malas do Fusca é na frente. E chega ali um guarda, pede o passaporte na fronteira, ele entrega e ele diz, faz uma oração rápida: Senhor, eu sei que o Senhor já deu vista a muitos cegos, mas a minha oração é que o Senhor segue este homem que tem vista nesta noite. Ele circulou, abriu o capô do carro, olhou, examinou, ficou admirado, voltou, pegue o seu passaporte e corra, porque senão as tomates vão apodrecer, porque estão muito maduras. Este é o Deus que no meio da perseguição opera livramentos para a glória do seu santo nome. Meus irmãos, são muitas as fontes de perseguição: governo, família. Aqui no Brasil nós vemos o Ministério da Educação, as cartilhas de ideologia de gêneros, tentando incutir na mente dos nossos filhos doutrinas satânicas.
Eu lembro-me, quando estava há muito tempo, quando jovem, 18 anos, no curso preparatório para o vestibular. Naquele auditório de cerca de 300 ou mais pessoas, o professor estava com o microfone, dada a quantidade de pessoas. E ele questionou, perguntou: quem aqui pode me provar a existência de Deus? Veio um silêncio ensurdecedor, todos calados. Eu ainda novo convertido, levantei a mão. Ele disse: pois me prove. Eu disse: a minha resposta será as minhas perguntas. Eu ouvi, lembrei-me de uma pregação que eu tinha ouvido. E eu disse: da onde o Senhor veio? Dos meus pais. E os seus pais vieram de onde? Dos meus avós. E os seus avós vieram de onde? Aí ele viu que aonde eu iria chegar, não. Aí quis chegar no macaco, no Big Bang, no protozoário, na ameba, porque eles não tinham resposta, porque nem o universo é infinito. O universo tem dimensão. Infinitude é um atributo exclusivo do nosso Deus. Ele é a origem de tudo. Ele criou e nós não podemos nos calar, independente do contexto que estejamos vivenciando. Esta semana eu estava na faculdade e a questão era: somos ou estamos felizes? E o professor filosofando, um colega disse: olha, nós somos felizes, mas em alguns momentos não estamos felizes. E ele não concordou, disse que ele estava embaraçado. E ali houve aquela conversa, o outro concordava, a maioria concorda com o professor. E ele disse: Paulo, eu estava lá no final da sala, me deu uma luz. Eu disse: olha, professor, eu sei que é questão de perspectiva, de ponto de vista, mas eu concordo com o colega, quando ele diz que podemos ser felizes, somos felizes, embora em alguns momentos afligidos, embora em alguns momentos soframos tristeza, mas nós somos felizes. Aí ele escreveu aquilo que eu falei, quer dizer que eu continuei falando. Nós costumamos atribuir a nossa felicidade aos outros. Felicidade não depende dos outros. Felicidade é estado de espírito. E ele escreveu: depende de si, depende dos outros. Quer dizer que você não, só depende de si, não depende dos outros. Não estou afirmando isso, professor. Coloque um terceiro personagem, coloque um ser superior, coloque o Deus Todo-Poderoso. A minha felicidade depende dele. Felicidade não é sentimento da alma, alegria é fruto do Espírito. Paz, benignidade, bondade, longanimidade, isso é fruto do Espírito na vida do cristão. E ali ele faltou-lhes palavras e ele deu prosseguimento à aula. Aonde você estiver, ainda que tenha uma perseguição velada, você tem que testemunhar, você tem que falar do Deus que você serve, do Deus que te chamou e que te sustenta com a destra da sua justiça. Bendito seja o seu santo nome. Meus irmãos, a questão é só o tipo de perseguição e a intensidade. Os irmãos estavam enfrentando perseguição no seu país, e um brasileiro disse: nós vamos orar para a perseguição acabar. E ele disse: não faça isso. Peça para Deus nos dar graça na perseguição. Peça para o Senhor nos fortalecer. A perseguição é como fogo que purifica o ouro, removendo as escórias. Na década de 50, quando as Assembleias de Deus ainda eram muito perseguidas, um cristão evangélico ganhava em um ano 80 pessoas para Jesus, porque aonde ele estava, ali estava uma testemunha. Evangelismo não é um programa de igreja, evangelismo é um estilo de vida. Aonde você estiver, independente da perseguição, fale de Jesus, como diz a palavra, a tempo e a fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, ou seja, em momento oportuno ou inoportuno, você deve perturbar os moradores da terra com a pregação poderosa do evangelho, porque o coração duro vai se quebrantar e eles irão se voltar para o Salvador. Meus irmãos, são muitas as perseguições. No entanto, se nós não estamos despertando perseguição, alguma coisa não está bem. Satanás só persegue aquele que está frutificando. O Senhor Jesus, no capítulo 15 do evangelho que escreveu João, ele disse: eu sou a videira verdadeira,
meu Pai é o lavrador, toda árvore, pois que não der fruto, será cortada, mas a que frutificar, será podada. Podar significa cortar os galhos, cortar as folhas das plantas, o galho da árvore, as ramificações que sugam ali a energia, para que aquela árvore possa se desenvolver e frutificar com abundância. Meus irmãos, a poda é algo doloroso, é algo que requer renúncia. A poda não é disciplina. Disciplina é para corrigir. A poda é para preparar-nos para frutificar, para um tempo de frutificação. E se você tem dado fruto, o Senhor vai podar a tua vida, vai causar dor, sim. É necessário abrir mão de algumas coisas, sim, mas é porque Ele quer que o fruto seja perfeito para a glória do seu santo nome. A poda normalmente acontece da videira no inverno, entre uma estação e outra. O propósito é preparar aquela árvore para frutificar mais para o Senhor. Mas a palavra de Deus também diz que o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Meus irmãos, é uma verdade. Lá em Lucas está escrito a respeito de uma figueira que estava na videira. E o dono daquela vinha chegou para o viticultor e disse: corte esta videira, esta figueira, porque está ocupando a terra inutilmente. Mas o viticultor disse: não, deixe que eu cuide mais um ano. Eu vou escavar, eu vou colocar esterco. Se daqui a um ano não frutificar, será cortada. Diga comigo: se não frutificar, será cortada. Meus irmãos, escavar significa mostrar as raízes. Deus quer expor as raízes de muitos cristãos nesta noite, nesse lugar. Adubo é a mesma coisa de estrume. Os irmãos sabem o que é estrume, né? Estrume vem de humus. Humus é a mesma palavra que forma a expressão humildade. Deus quer expor as tuas raízes, colocar humildade na tua vida, para que você possa frutificar para a glória do seu santo nome. Porque se não frutificarmos, a palavra que é fiel e verdadeira diz que nós seremos cortados. É uma mensagem necessária, mas o nosso Deus, que é o Deus das misericórdias infinitas, Ele te trouxe nesta noite, neste recinto sagrado, para falar contigo, para ouvir a tua voz e para te dizer que não desiste de você. Talvez as coisas desta vida tenham o entretenimento, as atrações tenham sufocado a palavra, e ela tenha ficado infrutífera no teu viver. Mas hoje, o Senhor te chama a um tempo de restauração, um tempo de renovação. Deus quer usar a sua vida aqui, ali e além, e através de você operar aonde a igreja é extremamente perseguida. Talvez você não saiba, mas hoje existe 250 milhões de cristãos que neste momento estão sendo hostilizados por causa de sua fé. Lá na Eritreia, um país que está ali no chifre da África, existe frota de contêineres, aqueles baús de metais, aonde os líderes da igreja estão presos. Muitos já morreram, estão abarrotados. Mais de 12 anos tem líderes que estão presos naqueles contêineres. Imagine aí, por fora 50 graus, imagine meio-dia, um calor terrível, como está dentro daquele baú de metal. Mas os irmãos estão lá, sem negar a fé. E sabe o que é que os convertidos dizem? Se os nossos líderes estão pagando um alto preço, nós também pagaremos. Não deixaremos Jesus, serviremos ao Senhor, ainda que isso implique a nossa própria morte.
Lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor? E a Bíblia diz que Nabucodonosor ficou irado, mas aqueles 3 jovens disseram: ó rei, fica sabendo que o nosso Deus, a qual nós servimos, Ele nos livrará da tua mão, e se não, fica sabendo que nós não adoraremos a tua estátua. Aquele homem ficou enfurecido, chamou os soldados mais fortes do seu exército, mandou aquecer 7 vezes a fornalha, lançaram aqueles 3 jovens dentro da fornalha, e ele estava ali assistindo no seu trono. Ele se assusta, fica admirado, como pode? Nós colocamos 3, e eu vejo o 4, ele era um idólatra, não conhecia. Ele disse: é semelhante aos filhos dos deuses. Não, era o Filho do Altíssimo, que estava caminhando com seus servos no fogo. Sabe o que aconteceu? Nenhum fogo, nenhum cabelo se queimou, apenas as ataduras que amarravam os jovens se desprenderam. Ei, na prova da perseguição, aquilo que te prende, aquilo que procura obstacular o teu caminho, vai ser removido, e você estará livre para adorar a Deus em espírito e em verdade, e para fazer a diferença onde Deus te manda. Bendito seja o seu santo nome. Meus irmãos, muitos cristãos estão dando a sua vida, e nós não podemos ficar alheios, nós não podemos ficar insensíveis, porque hoje a mídia, as redes sociais, a internet, se nós não nos dermos conta, ela nos deixará insensíveis, e parece que isso não está acontecendo. Mas pasme os irmãos, na Coreia do Norte, o país número 1 em perseguição no mundo, os irmãos estão fugindo para os montes, aqueles que conseguem, aqueles que não estão em campos de trabalhos forçados, e lá nos montes estão padecendo necessidades de pão, estão morrendo de fome, e alguns, para durarem mais uns dias, estão comendo os próprios entes que faleceram. Pastor, mas como é isso? Isso é uma realidade que está acontecendo. Muitos irmãos estão selando o seu testemunho com o seu próprio sangue, mas estão sendo recebidos nos céus, com o Cordeiro em pé, ao trono de Deus, dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala das almas que estão debaixo do trono, e disse: ó justo juiz, quando vais vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E ele disse: espere mais um pouco, porque o número de mártires ainda não se completou. Ei, nós estamos na última hora da igreja, temos que nos levantar em oração, temos que se informar do que se passa com a igreja perseguida na terra, para fazermos orações específicas, para que sejamos mais eficazes, para que possamos clamar, para que Deus possa agir de uma forma cirúrgica e operar livramento na Ásia, na Europa, na África, na Índia, aonde os nossos missionários estão. Deus conta com você. A Bíblia diz que Deus procurou um homem dentre todos para poupar a terra, mas não encontrou. Deus nesta noite procura intercessores, homens e mulheres que estejam dispostos a serem cooperadores de Deus na expansão e no estabelecimento do seu reino. Deus pode contar com você, Deus pode contar com você. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero, com a permissão do pastor, convidar a igreja para ficarmos em pé e lançar um desafio nesta noite. Talvez não fosse essa a mensagem que você esperasse, mas Deus, Ele fala não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Nós precisamos nos levantar para fazer a diferença. Aonde você estiver, eu estou procurando fazer uma vida muito sedentária, comecei a fazer caminhada, e fazendo caminhada de manhã cedo, uma pessoa se aproximou, e eu disse: Senhor, salva essa pessoa, salva, que na próxima vez, isso foi semana passada, eu vou falar de Jesus quando encontrá-lo.
E o Espírito Santo disse: por que da próxima vez? E eu apressei o pé, cheguei e comecei a falar de Jesus. Depois de 15 minutos, aquele rapaz entregou a sua vida ao Salvador. Aonde você estiver, você tem que fazer a diferença. Eu quero nesse momento saber quem quer renovar a sua aliança com Deus. Você que está na igreja e que nesta noite ainda não sentiu a presença de Deus. Você que está nesse ambiente e reconhece que muitas coisas Deus poderia ter feito já através da sua vida e ainda não fez. Você precisa de reconciliação. Você precisa voltar para os braços do Pai. Você precisa voltar para o primeiro amor, para a prática das primeiras obras, aonde tem a primeira pessoa para reconciliar com Jesus. Se você está aqui e quer reconciliar com Jesus, levante a sua mão nesse momento. Lá está a primeira pessoa, venha até a frente, nós iremos orar por você. Aonde está a segunda pessoa? Acompanhe aí, irmão, por gentileza. Aonde está a segunda pessoa que quer aceitar a Jesus? Você que é um amigo do Evangelho. Pastor, mas aceitar Jesus significa ser perseguido? Sim, senhor. Sim, senhora. Agora o Espírito da consolação vai repousar sobre a sua vida. E você vai sentir gozo e paz e alegria no seu coração, no meio da perseguição. Aonde está a segunda pessoa para reconciliar com Jesus? Nós queremos orar por você agora. Basta que você levante a mão e nós iremos interceder e abençoar a sua vida. O Senhor Jesus disse na sua palavra: se alguém me confessar diante dos homens, eu irei confessá-lo diante do Pai que estás nos céus. Mas se alguém negar-me diante dos homens, eu negarei diante do Pai que estás nos céus. Aonde está a segunda pessoa? Levante a mão, venha reconciliar, venha aceitar a Jesus. Hoje à noite a terceira pessoa já está vindo. Hoje à noite é noite de salvação. Hoje à noite é noite de libertação. Venha a Jesus. Aonde está a quarta pessoa nesta noite? Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de salvação. Venha Jesus. Eu quero fazer um apelo diferente. Meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, disse Jesus, e eu vos aliviarei. Você precisa de alívio, você precisa de liberdade, você precisa de paz, e Jesus, o nosso Salvador, está aqui com os braços abertos, dizendo: dai-me, filho meu, dai-me, filha minha, o teu coração. Aonde está a quarta pessoa? Levante a mão para Jesus. Lá está a quarta pessoa. Venha para Jesus nesta noite, venha para o Salvador. Eu quero fazer um apelo diferente. Você que está aqui e não tem ganhado uma única pessoa para Jesus, ou ganhou apenas uma, já tem 10, 15 anos andando com Jesus, e não tem tido forças para evangelizar, o inimigo tem procurado deter a tua caminhada, mas hoje o Senhor vai desfazer as obras do diabo, você receberá o livramento, você vai sair desta situação e vai voltar a evangelizar. Onde estão os irmãos? Venha sem perda de tempo, aqui para o meu lado esquerdo, e nós iremos orar por você, e hoje ainda você vai voltar a evangelizar. Já está vindo um irmão, eu sei que tem mais pessoas aqui, você vai sair do culto querendo evangelizar hoje à noite ainda. Venha aqui para o meu lado esquerdo e nós iremos orar agora. Tem mais alguém? Porque nós estamos passando o trabalho para o pastor. O tempo se abrevia, a hora é chegada,
hoje à noite é a tua oportunidade, porque o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Não seja cortado. Venha receber o azeite do Senhor, venha receber a seiva do Espírito Santo, para que você volte a frutificar. Onde tem a quarta pessoa para aceitar a Jesus, onde tem mais algum irmão que quer voltar ao trabalho evangelístico, nós estamos encerrando, mas a oportunidade ainda está franqueada para a glória do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa vos abençoar.